Você já parou para observar o horizonte e sentiu que seus olhos estavam tentando processar algo que o seu cérebro diz ser impossível? Às vezes, a realidade não é apenas estranha, ela é uma afronta direta à nossa lógica. Existem lugares em nosso próprio planeta que parecem ter sido arrancados de um sonho lúcido, ou, em dias de tempestade e sombras, de um pesadelo cósmico. Prepare-se para questionar cada mapa, cada satélite e cada fotografia que você já viu. O que está prestes a ser revelado aqui hoje desafia não apenas a ciência geológica, mas os próprios limites da nossa percepção humana. A Terra esconde segredos que a lógica comum, aquela que aprendemos nos livros didáticos, simplesmente não consegue explicar. Seriam esses lugares apenas caprichos da erosão e do tempo, ou seriam sinais de algo muito mais profundo, algo que nossa intuição grita, mas nossa razão tenta silenciar? O comum é uma ilusão que criamos para nos sentirmos seguros, mas hoje essa segurança acaba. A Terra é uma caixa de Pandora de mistérios paisagísticos, e nós vamos abri-la agora. O espelho de Marte, Wadi-Rum. Nossa primeira parada exige que você feche os olhos por um segundo e imagine o silêncio. Um silêncio tão absoluto que você consegue ouvir o sangue pulsando em suas próprias têmporas. Estamos no coração da Jordânia, em um lugar que a humanidade conhece como Wadi-Rum, o Vale da Lua. Mas ao abrir os olhos, você não vê a terra que conhece, você vê a superfície de Marte. A paisagem é composta por um labirinto de formações rochosas que parecem ter sido esculpidas por mãos invisíveis. O chão não é terra comum, é um pó fino, de um vermelho sangue vibrante, que se estende até onde a vista alcança. As formações de arenito e granito se erguem como sentinelas de um mundo morto, ou talvez de um mundo que ainda não nasceu para nós. É por isso que Hollywood não gasta milhões criando cenários digitais para o planeta vermelho. De Perdido em Marte a Duna, Wadi-Rum é o dublê oficial de outro mundo aqui mesmo, no nosso quintal. A ciência nos diz que isso é o resultado de milhões de anos de oxidação de minerais e erosão pelo vento. Mas ao caminhar por esses desfiladeiros, a sensação é de um pertencimento alienígena. Existe uma assinatura visual em Wadi-Rum que é idêntica às fotos enviadas pelos robôs da NASA em solo marciano. Isso nos faz pensar, seria a Terra um espelho geológico de outros astros? Ou será que o universo utiliza um mesmo projeto de design para todos os seus mundos? Enquanto os turistas tiram fotos, as tribos beduínas que habitam a região há séculos olham para essas rochas de outra forma. Para eles as pedras têm voz. Eles não veem apenas minerais, eles veem uma história escrita na poeira que nossos satélites modernos ainda não aprenderam a ler. O arco-íris de pedra, Jangdanshia. Se o deserto da Jordânia nos apresenta a monocromia de Marte, precisamos cruzar o oceano e as fronteiras até a China para encontrar o extremo oposto. Estamos agora diante das montanhas de Jangdanshia. À primeira vista você pensaria que sua visão está pregando uma peça. As montanhas não são apenas elevações de terra, elas são uma paleta de cores impossíveis. Listras vibrantes de vermelho fogo, verde musgo, amarelo ocre e até tons azulados se estendem pelas encostas como se um pintor artesanal tivesse passado milênios decorando cada centímetro da rocha. A explicação oficial fala em camadas de arenito e minerais que foram prensadas umas contra as outras por movimentos tectônicos durante 24 milhões de anos. É um testemunho silencioso de forças geológicas inimagináveis, mas a lógica comum falha em explicar a precisão dessas cores. Como o caos da natureza pode produzir algo tão ordenado, tão esteticamente perfeito? Essas montanhas nos confrontam com uma verdade desconfortável. A natureza não é apenas funcional, ela é artística. E se essa beleza não for apenas um acidente químico? Se Jangdanshia for uma mensagem visual de que o tempo não apenas destrói, mas também organiza a beleza de formas que desafiam nossa imaginação. Ao olhar para essas cristas coloridas, percebemos que o que chamamos de paisagem é na verdade uma obra de arte em constante mutação, onde cada tom de cor conta a história de uma era que a humanidade sequer existia para testemunhar. O sussurro dos gigantes.
do Chile ao Vietnã. Mas e se a Terra não esconder apenas cores e poeira espacial? E se ela esconder a memória de presenças que nossa história oficial prefere ignorar? No vazio absoluto do deserto do Atacama, no Chile, algo bizarro emerge da areia. Uma mão gigantesca com dedos longos e expressivos parece estar tentando alcançar o céu ou talvez pedindo por socorro. Conhecida como a Mão do Deserto, ela foi criada pelo escultor Mário Irarrázaval em 1992. No papel, é uma obra de arte, mas para quem viaja quilômetros naquela solidão árida, a sensação é de que a própria Terra está tentando se comunicar. Essa imagem de mãos monumentais se repete do outro lado do mundo, no Vietnã. Nas colinas de Da Nang, a Ponte Dourada serpenteia o céu a 150 metros de altura. O que a torna hipnotizante não é o ouro da estrutura, mas as duas mãos colossais, cobertas de musgo e rachaduras, que parecem emergir da floresta para sustentar o caminho dos homens. Embora saibamos que são construções humanas modernas, o fascínio que elas exercem sobre o mundo revela um desejo ancestral profundo. Por que nossa mente reage com tanto choque e reverência a essas figuras? Talvez porque elas toquem em uma memória genética de uma época em que o mundo parecia ser habitado por titãs. Essas estruturas evocam a presença de gigantes e nos forçam a confrontar nossa própria pequenez. São meras criações humanas ou a Terra nos sussurra, através dessas formas, sobre uma história esquecida de quando o mundo era uma escala muito maior do que conseguimos compreender hoje? O clímax, a vastidão do possível. A verdade é que a Terra é uma caixa de Pandora de mistérios que vão muito além da superfície. De desertos que imitam o cosmos a montanhas pintadas por eras geológicas e estruturas que invocam a presença de deuses antigos, cada um desses locais é uma peça de um quebra-cabeça maior que ainda estamos tentando montar. Eles nos forçam a encarar a ideia de que o comum é apenas uma fração minúscula do que nosso planeta realmente oferece. A ciência nos dá os nomes dos processos: oxidação, sedimentação, erosão. Mas esses nomes são apenas rótulos que colocamos no desconhecido para não sentirmos medo. A Terra não esconde apenas paisagens bonitas, ela esconde a própria vastidão do que é possível. Ela nos convida todos os dias a questionar tudo o que acreditamos saber sobre o nosso lar. Se o nosso próprio planeta pode parecer tão estranho, tão alienígena e tão monumental, o que mais está escondido sob nossos pés ou diante de nossos olhos, esperando apenas que tenhamos a coragem de enxergar além do óbvio? Estamos caminhando sobre segredos, estamos respirando mistérios, e cada uma dessas paisagens é um lembrete de que a lógica é apenas uma lanterna pequena em um mundo vasto e maravilhosamente inexplicável. Nossa jornada por esses enigmas termina aqui, mas o seu questionamento está apenas começando. A próxima vez que você olhar para uma fotografia de uma paisagem exótica, não se pergunte apenas onde é, mas o que isso realmente significa. Qual desses enigmas da Terra deixou você mais intrigado? Seria a solidão marciana de Wadi Rum, as cores surreais da China ou a escala monumental das mãos que emergem da Terra? Talvez você tenha uma teoria sobre por que nos sentimos tão atraídos por esses lugares que desafiam a realidade. Compartilhe sua perspectiva. No final das contas, o que chamamos de segredo pode ser apenas uma verdade esperando por alguém com a mente aberta o suficiente para aceitá-la. Sua perspectiva pode ser, justamente, a peça que faltava para desvendar o que a Terra está tentando nos dizer. Continue questionando. O mundo é muito maior do que nos contaram.